Ressuscitado dos mortos, uma história verdadeira. Tá, muito obrigado. Olá, crianças, como vocês estão? O Natal para a família Ikechukwu sempre foi uma época de celebração. Celebração do nascimento de Cristo e do amor dos amigos e da família. Oi, pai. Oi. Trouxe um bode para o senhor. Mas desta vez, tudo foi diferente. Aparentemente, tudo parecia bem. Mas por dentro, Daniel estava fervendo de raiva e intolerância. Ele havia brigado com a esposa recentemente e ainda nutria um profundo ressentimento. Tive uma briga com minha esposa na terça-feira. E pus a culpa nela da pequena briga que tivemos. Na noite de terça-feira, ela bateu na minha porta e eu não quis abrir para ela. Então, na manhã de sexta-feira, ela tornou a bater na minha porta. Não abri. Na sexta de manhã, ela acordou e eu saí. Ela me deu bom dia, eu não respondi, não falei com ela. Fiquei quieto e saí na sexta de manhã. Ela me ofendeu, fez uma coisa errada, e eu fiquei zangado e irritado com ela. A raiva de Daniel o cegou tanto que ele nem viu o filho naquele dia. Mamãe! Sim, meu filho. Onde está o papai? Ele foi levar o bode para o vovô em Owerri. Quando o papai vai voltar? Logo, filho, vá brincar. Os pensamentos de Daniel estavam confusos, como se sua mente estivesse em outro lugar. Conforme o sol começava a sumir, Daniel começou a correr, querendo chegar em casa. Ele ainda estava muito zangado. As ruas dos subúrbios da Nigéria são vergonhosamente rudimentares. Uma experiência difícil, no mínimo. Daniel sabia que devia dirigir com cuidado. Mas naquele dia, o carro dele parecia meio lento e desregulado. Quando ele descia uma das estradas de terra, tentou pisar no freio. Mas não houve resposta. Daniel começou a bombear o pedal energicamente, mas foi em vão.
Ele veio chorando me avisar que o pastor estava morto, que havia visto um grupo de pessoas carregando-o sobre as cabeças e descendo a rua. No instante em que ouvi seus gritos e ouvi que o pastor estava morto, eu soube que era meu marido. Por isso, comecei a correr na direção do local que havia ocorrido o acidente. Quando Neca chegou ao local do acidente, ela soube que Daniel ainda estava vivo, mas em estado muito grave. Curiosos o haviam levado para o hospital local, onde Neca o achou. Após ter sido levado para a UTI do Hospital Boronino, Daniel se recusou a ser tratado. Em vez disso, insistiu para que fosse levado até o médico da família na saída de O'Wary. Preciso ver o Dr. Miserec. É o médico da família em O'Wary. Médico da família? Eu não entendo. É o que meu marido quer, doutor. O cirurgião do hospital disse à esposa de Daniel em termos bem claros que ele não estava em condições para viajar devido à extensão dos ferimentos. Senhora, ele não está bem. Está confuso agora. Ele precisa ficar aqui. E não está em condições de decidir o que é melhor para ele. Por isso... Mas apesar dos apelos do cirurgião, Neca foi firme. É o que o meu marido quer. Se ele for agora, receio que ele possa morrer. E não posso impedir isso. Eles nos liberaram naquela noite. Me mandaram assinar e disseram que a responsabilidade era minha. Então assinei. Assim, nós o levamos para o médico particular de O'Wary. No caminho, ele me chamou e disse que eu devia cuidar da igreja, do ministério e das crianças. Cuide das crianças e do ministério. Não tente falar. Construí uma casa para você. Por favor, não fale. Alguns são chamados mais cedo e vão embora. Quando a ambulância que me levou do hospital com minha esposa estava em alta velocidade para me levar para um hospital melhor, então, de repente, eu tive algumas sensações. Olhei para cima e vi 2 anjos. Quando Daniel viu os 2 anjos, ele quis que sua esposa soubesse. Mas o anjo fez sinal para que ele ficasse em silêncio. Na mesma hora, o poder da fala de Daniel foi arrancado dele. Neca começou a chorar, temendo que Daniel morresse. Os anjos seguraram Daniel pelos ombros e o ergueram para fora da ambulância. De repente, Daniel se viu em outro lugar com um dos anjos. Daniel, tenho muita coisa para lhe mostrar. Quando olhou, Daniel viu um lugar com uma multidão de pessoas reunidas. E a aparência era a mesma que os anjos. A cor delas era de um branco puro e seus corpos pareciam brilhar de radiação. Devido à aparência semelhante, Daniel achou que estava vendo uma reunião de anjos. Enquanto isso, a ambulância corria para a Clínica Santa Eunice, em O'Wary.
Neca e um amigo da família esperavam com muita ansiedade enquanto o Dr. José Anebunua examinava o paciente. Onde está Neca? Ah, eu sinto muito. Sinto muito. Não havia mais nada a fazer. Sinto muito. Este é o atestado de óbito. Entregue ao agente funerário. Ele cuidará de vocês. Sinto muito. Então, naquele lugar, o médico o examinou e descobriu que ele estava morto e que não estava mais respirando. Tudo havia parado. Devíamos ir embora e levá-lo para a funerária. Eu não pude acreditar. Eu disse não, meu marido não está morto. Ele não pode me deixar assim. Esta não é uma reunião de anjos, Daniel. É uma reunião dos santos. As diferenças entre os santos e os anjos são sutis. A cor deles é um branco puro, brilhante da cabeça até os pés. Mas a diferença é que os anjos têm asas, enquanto os santos não. Os santos estavam adorando a Deus. Eles adoravam a Deus em uníssono e erguiam as mãos enquanto cantavam. Daniel ouviu o som de muitos instrumentos e não era igual a nada que tivesse ouvido antes. Ele desejou se juntar àquelas pessoas e seguiu em direção a elas, mas o anjo o impediu. Daniel, não vá. Tenho muito para lhe mostrar. Pegue esta pasta e registre tudo o que viu. A multidão que Daniel viu estava olhando para a luz que brilhava como o sol. Era a fonte de toda a luz que havia lá. Era uma luz bem compacta, descendo lá de cima. Agora, estavam todos olhando para aquela luz como se estivessem vendo alguma coisa lá, mas eu não conseguia olhar para aquela luz. Eu não podia olhar para aquela luz porque era muito perigosa para os meus olhos. Por isso tentei me esquivar para olhar para o que eles estavam olhando, mas não consegui ver. Funerária de Owerri, 30 de novembro de 2001. O corpo de Daniel foi levado para a funerária onde Burlington Manio, o agente funerário local, providenciou o enterro. Então vamos começar a embalsamar. Vou precisar de 1000 niras. Depois me traga as luvas, a roupa dele e então prepare um caixão. E me dê 2 dias de intervalo antes de vir buscar. Está tudo bem para você? Era o dia 30 de novembro de 2001. Foi neste dia em que trouxeram o reverendo Daniel Eke. Ele morreu em um acidente. Esse foi o dia. Trazido pelo pai, Sr. Lawrence Eke Ibua. Então, depois do tratamento, dei algumas injeções, algumas doses. Essa é uma seringa de 5 ml. Usei umas 6 seringas nos dedos das mãos e dos pés para tratar antes do embalsamamento. O dia 30 de novembro de 2001 foi uma data que ficou marcada para sempre no coração e mente de Neca Ekechukwu. Ela, de fato, se lembra muito bem. Aquele dia foi terrível de aguentar. Eu fiquei chorando.
Então, a palavra de Deus apareceu para mim em Hebreus 11, versículo 35. Mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Quando eu li essa passagem, eu disse, seus mortos de volta à vida. Comecei a meditar tudo sobre a palavra de Deus. Então eu disse, os mortos, meu marido é um dos mortos que ressuscitam. Preciso levá-lo para a vigília de Bonk para que ele ressuscite. Vamos visitar as mansões que Jesus preparou para o seu povo. Na mesma hora, Daniel estava em um novo lugar com mansões radiantes até onde a vista podia enxergar. Não se comparava a nada que ele conhecia na terra. Apesar das aparências lembrarem prédios, a estrutura era incomum. Não era feita de materiais terrestres. Elas pareciam estar vivas, se movendo. Daniel, Jesus terminou seu trabalho. As mansões estão prontas, mas os santos não estão prontos. Havia um som de linda cantoria e adoração, e parecia vir de toda parte. Daniel quis saber de onde vinha o canto, porque ele não estava vendo ninguém lá. Daniel, o cântico de adoração que está ouvindo está sendo cantado pelas flores. Quando olhou, Daniel viu as flores balançando em resposta à música. Parecia de fato que estavam batendo palmas, gritando e louvando a Deus. Estão esperando pelos santos. Tudo isso foi em torno de meia-noite, quando eu saí. Comecei a ouvir barulho por aqui. Fiquei imaginando se as pessoas da igreja estavam em vigília ou algo parecido. Continuei ouvindo cantorias, louvores, palmas. Fiquei pensando e decidi vir até a funerária. Agora, vamos visitar o inferno. Dá para ver os portões do inferno? O anjo ergueu a mão e, conforme ela desceu, os portões abriram com um grande barulho. Daniel podia ouvir o choro e o lamento de muitas pessoas, mas não conseguia ver nenhuma delas.
Então uma luz brilhou do corpo do anjo para a escuridão, para que Daniel pudesse ver com mais clareza. Havia muitas pessoas lá, mas ao contrário das almas do céu, a aparência delas era a mesma que haviam tido na terra. Havia pessoas de cada raça, cultura e nacionalidade. Cada pessoa parecia aprisionada em seu próprio tormento pessoal, um tormento que continuava pela eternidade, e não podiam se comunicar com as outras. Os sons de choro e lamento eram quase ensurdecedores. De repente, todos pareceram notar a presença de Daniel e começaram a gritar-lhe pedindo ajuda. E chamavam apenas por Daniel, como se não pudessem ver o anjo. Por favor, me ajude! Sou um pastor! Roubei dinheiro da igreja e menti! Me ajude, por favor! Estou pronto para me arrepender! Me ajude! Na mesma hora, depois que o pastor fez aquela declaração, a força que o atormentava pareceu aumentar. As pessoas tinham carne, mas não sangue, e quase pareciam estar pegando fogo, embora nenhuma chama pudesse ser vista. Havia um grupo de pessoas que estava comendo a própria carne. Elas vomitavam o que comiam e a carne crescia de volta. Isso continuava em um ciclo interminável de tormento. Essas pessoas que você vê se comendo praticaram bruxaria enquanto estavam na Terra. Elas se especializaram em comer carne humana e agora elas vão se comer para sempre. Elas estão colhendo o que plantaram. Aquele lugar não é bom para nenhum ser humano criado por Deus. E Deus não fez aquele lugar para o ser humano. Fez para o diabo e seus agentes. Mas seres humanos teimosos que desobedecem a Deus como o diabo também irão para lá. Deus não tem a intenção de pôr nenhum ser humano no inferno. É um lugar perigoso e mortal. Ele o criou para o diabo e a sua gente. O que viria a seguir seria uma declaração surpreendente feita pelo anjo. Daniel nunca imaginou em sua vida que ele ouviria o julgamento. Daniel, se o livro de sua vida fosse fechado hoje, isto lhe caberia? Não! Eu sou um pastor! Sou um filho de Deus, eu nasci de novo! Eu prego por todo esse país! O país que eu não pode ser! Não pode ser! Chega! A caminho do primeiro hospital, você pediu a Deus que o perdoasse, mas não quis perdoar sua esposa. E seus pecados não foram perdoados. Trata-se de colher o que plantou. Não pode semear intolerância para com sua esposa e colher o perdão junto a Deus. No instante em que ele disse aquilo, meu espírito me convenceu que o que o anjo havia dito, ou o meu julgamento, era verdade. Eu não disse não, porque me lembrei que havia brigado com minha esposa na quinta-feira. E na briga que eu havia tido com ela,
eu a havia ofendido. Então, na noite de quinta-feira, ela bateu em minha porta. Não abri a porta para ela. Então, na sexta-feira de manhã, ela bateu de novo em minha porta. Não, na sexta de manhã, ela acordou e saiu. Ela disse, bom dia. Eu não aceitei. Não falei com ela. Fiquei em silêncio e parti na sexta de manhã. Entende o que eu fiz? Porque minha esposa me provocou. Ela me ofendeu, ela fez uma coisa errada e eu fiquei com raiva dela. Fiquei irritado e não aceitei a sua saudação. Parti na sexta-feira. Quando estava voltando, sofri um acidente e morri. Por isso, o anjo me disse que minha esposa havia me oferecido a paz e eu não a perdoara e me voltei para Deus e pedi que Ele me perdoasse. Ele não me perdoou e eu iria para aquele lugar. Então eu chorei, mas não disse não. Não recusei o julgamento. O julgamento era verdadeiro para mim, porque eu sabia que, no fundo, eu estava zangado com a minha esposa. Eu estava pensando no que fazer com ela. Pensei, minha esposa me esbofeteou, me bateu. O que vou fazer com ela? Fiquei pensando no que eu iria fazer. Por isso, no fundo, eu estava irritado e acredito que Deus estava julgando o meu coração. Ele disse que eu não havia perdoado minha esposa e não estava perdoado. Fiquei chorando, chorando e gritando sem parar. Só dizia, viu como destruía minha alma? Enquanto eu gritava e chorava, eu tive medo, as lágrimas cobriram meu rosto. Entrei em pânico porque aquele lugar não é bom para ninguém. E o modo como estavam as coisas, se Deus quisesse mesmo me mandar para o inferno, nada o impediria. Enquanto nós discutíamos, um grupo de pessoas, milhares de pessoas estavam sendo mandadas para o inferno. Então concluí que eu devia fazer alguma coisa para garantir que meu marido ressuscitasse. Eu acreditava que ele ressuscitaria se eu desse um passo de fé e alguma coisa boa resultasse disso. Papai? Papai? Hã? Vamos levar o corpo dele para a igreja. O quê? Vamos levar o corpo de Daniel para a igreja. Ada, minha filha. Daniel está morto. Ele partiu. Ele vai ressuscitar, eu sei que vai. O sogro de Neca recusou seu pedido de tirar o corpo da funerária. Mas, enquanto isso, do outro lado da cidade, tudo funcionava milagrosamente em favor dela. Entre 5:30 e 6 horas, saí de casa para o endereço do pai. E quando perguntei pelo senhor, o senhor Lawrence Eke Boa, então eles me levaram até ele e eu pedi que tirassem o corpo que haviam levado para a minha funerária. Mas eles alegaram que o reverendo havia morrido em um acidente e que estava sangrando muito. Então eu pedi que levassem o corpo. Eu vi alguns sinais. Não sei o que há de errado com o corpo. Eu não quero que me assombre, porque esse trabalho é entediante, é perigoso. Bom dia. O que o traz aqui tão cedo? Quero aquele corpo fora da minha funerária. Por quê? Por quê? Aconteceram coisas na noite passada. Que coisas? O que aconteceu? Havia música vindo da sala dele. Ah, fique calmo. A música vinha da aldeia que estava festejando. O que isso tem a ver com os mortos? Não é isso. O que exatamente? Eu não sonhei, está bem? Havia música vindo da sala dele. Meu jovem, você bebeu ontem à noite? Eu não bebi nada. Tudo o que eu disse é verdade. Então, nós o tiramos da funerária, o vestimos e o colocamos dentro do caixão. Depois saímos de Owerri e seguimos para Onisha. Entraram na gloriosa catedral, Missão da Graça de Deus, onde nosso reverendo Bonk fazia uma vigília. Eles disseram, vamos pedir a Bonk que ore por ele para que ele se levante de novo.
Eu comecei a rir. Eu disse, está bem, me dê o dinheiro. Ela foi buscar o dinheiro e zerei a conta. Então vestimos o corpo e pedi que meu assistente me ajudasse. Contrataram uma ambulância. Eles pegaram o caixão branco dentro da sala e eu disse, está bem, eu vou com vocês, quero testemunhar. Talvez seja o poder de Deus ou o que for, eu saberei. Quando chegamos com a sirene, houve muita tensão. O pessoal da segurança queria uma autorização do governo local ou do governo federal que estava com Bonk. Achavam que éramos pessoas ruins, queriam matar Bonk, como na outra vez. Me empurraram para todo lado. Resisti aos empurrões e àquela tortura. Me insultaram e xingaram de tudo que foi nome, mas cederam na hora em que disse que ele estava morto, que era um homem de Deus, que as pessoas não deviam me matar, que ele havia sofrido um acidente e morrera, e que deviam nos deixar levá-lo para dentro para que Bonk pudesse orar por ele, e que eu acreditava que ele iria voltar à vida. Os seguranças não deixaram que entrassem no local, achando que podiam ter uma bomba no caixão. O cortejo foi conduzido para um local atrás da igreja. Daniel foi retirado do caixão e colocado sobre uma mesa. As pessoas começaram a orar por ele, pedindo a ressurreição. Então o anjo disse que ia me mandar de volta ao mundo para advertir esta geração, porque seria o último aviso para ela. Com as orações, o coração dele começou a bater. A vida voltou em seu coração. Continuamos orando sem parar. Enquanto tudo isso acontecia, ele começou a respirar aos poucos, mas seu corpo ainda estava rijo. Eu me vi sendo segurado por muitas pessoas. Eu estava despido, só estava de calças. Tiraram a minha veste. Eu vi uma multidão, mais de 20.000 pessoas. Olhei para a esquerda e para a direita. As pessoas gritavam, choravam, algumas louvavam a Deus. Então eu olhei à minha volta, não conseguia entender o que estava acontecendo, porque para mim eu estava caindo e quando abri meus olhos, vi todas as mãos me segurando. As pessoas que estavam lá disseram que eu dei um pulo. Lá está o caixão. Mas já faz 3 dias que ele está aqui na funerária. É mesmo, 3 dias aqui neste caixão. Não dá para acreditar. Uma coisa dessas. Eu vi a grande catedral. Era muito grande. Olhei em todas as direções e havia muita gente. Algumas gritavam, outras diziam caixão, outras diziam funerária, outras 3 dias. Eu não entendia o que estava acontecendo, porque para mim não havia se passado mais que 15 minutos. Por isso, não entendia por que estavam dizendo 3 dias. Para mim, não houve dia nem noite. Houve apenas aquele momento em que eu vivi. Então, perguntei à minha esposa o que estava acontecendo. Ela me pediu para ficar quieto até chegarmos em casa. Eles me trouxeram para casa, este lugar com minha esposa. Quando eu entrei no quarto, era 2 de dezembro. Perguntei à minha esposa o que estava acontecendo. Por que falaram do caixão, 3 dias e funerária? O que estava acontecendo? Então, minha esposa começou a olhar o meu corpo e onde haviam ejetado as drogas. Ela então me perguntou se eu sabia que eu morri. E este é o atestado de óbito. E quando eu saí da ambulância, eles foram ao hospital, onde o médico confirmou que eu havia morrido e que haviam usado o equipamento para verificar, como podem ver, verificaram o batimento cardíaco, tudo, pupilas. E de acordo com o médico, e após verificar tudo, ele confirmou que eu estava totalmente morto. Ele entregou a eles o atestado para que me levassem. Aqui diz, levar para a funerária.